O que você tem para falar com a gente da diferença de policiamento, entrar na comunidade, trabalhar, aprender, recolher armamento, ilícito, droga, e você não tinha um efetivo para ocupar. Então você tinha que, frequentemente voltar lá e atuar. Isso, depois veio a política de pacificação. Imagino que você fez uma pré-pacificação na Tijuca. Uhum. Fala pra gente aí sobre isso e também sobre o período que veio depois aí na tua gestão. O interessante é que quando a UPP do Morro do Borel ela foi instalada, o batalhão de choque iniciou uma operação, como se fosse aquela operação que precederia a instalação da UPP Borel. E alguns repórteres depois foram me entrevistar, falando, Coronel Príncipe, o 6º Batalhão coube a operação no morro em frente ao Borel, porque, como eu falei, a Rua Conde de Bonfim corta o Borel, como corta esse outro morro, que eu já estou esquecendo o nome qual é. Aí um repórter falou assim, Coronel Príncipe, mas por que o 6º Batalhão, na operação inicial, que precederia a instalação do Borel, não teve troca de tiros e os policiais do batalhão de choque tiveram troca de tiro lá no Borel? Eu falei assim, simplesmente porque eles não querem se confrontar com o 6º, porque vão ser presos ou vão ser, dentro do Instituto da Legítima Defesa, serão neutralizados. Aí, nessa continuidade, eu disse que, e o governador à época não gostou muito, eu disse que se mandasse para esse determinado local onde o 6º Batalhão foi operar, 3 escoteiros já seria suficiente, porque cumpriria a missão da mesma maneira. Não precisava o 6º Batalhão ir. Aí houve um mal-estar assim, no governo, onde o governador Sérgio Cabral tentou dizer, não é bem assim, A política de pacificação, a ideia, ela é uma ideia, vamos voltar lá na infantaria, de patrulha de economia de forças. Você vai colocar uma estrutura grande dentro de uma área conflagrada para que toda vez que você precise retornar àquela unidade, você não precisar envolver grandes efetivos, se desgastar economicamente ou financeiramente com recursos logísticos e recursos humanos, e ali você já tem essa estrutura. Só que eu agora não sei, porque eu já não acompanhei, eu não sei se os policiais que estavam nessas unidades, eles eram aferidos com produtividade, não sei. Se colocavam eles ali só para poder ocupar um espaço, com aquela ideia de, agora nós temos presença, uma UPP. Se era apenas, ou seria apenas uma operação presença. Sim. Porque com os efetivos que nós tivemos e colocamos nesses lugares, era para acabar com toda a estrutura do tráfico de droga nesses lugares. Mas isso não aconteceu. Está entendendo? Não aconteceu. E eu atribuo isso à inoperância da orientação do comando a essas unidades de polícia pacificadora. A ideia era espetacular. Eu era contrário à forma pela qual, num determinado momento, essas UPPs foram instaladas. Ou seja, se avisava com uma semana de antecedência que a próxima UPP vai ser no Morro do Estácio. A próxima UPP vai ser em tal local. Os delinquentes faziam mudança. Nós tivemos isso, inclusive, no Morro do Estácio. Uhum. Tivemos esse exemplo. A polícia
apreendeu um caminhão que estava com toda a mudança, a televisão, inclusive, de um traficante que era lá do Estácio. É mesmo? Exato. Exatamente. E nós tivemos uma migração grande de delinquentes da região da capital para a região metropolitana. Para a região metropolitana. Então nós tivemos a região serrana, a Baixada Fluminense, a Costa Verde, região dos lagos, afetada pela migração. Esses locais que você não tinha registro dessa forma de atuação das quadrilhas de drogas, você passou a ter. Porque os delinquentes foram para lá tentando fugir das operações que ensejariam a instalação das UPPs. E depois eles verificaram, olha, dá para continuar a minha atividade daqui. Eu volto a controlar lá, mesmo com as UPPs, porque se a UPP não tem metas, não tem fiscalização quanto à operação, a operação não, mas a operacionalidade, a aferição dos resultados não existe, o delinquente verifica que ele pode manter naquela estrutura aqueles presos que são primários, que presos que são primários não existe, mas aqueles delinquentes que têm essa característica de serem primários, né? E a atividade continua sob a segurança do Estado, né? Você não vai ter uma unidade, uma facção invadindo a outra, a área de outra facção. Mas a atividade criminosa continua ali dentro, tá entendendo? Sob a proteção do Estado. E o delinquente fica numa outra área que é menos alvejada com a sua atividade criminosa ainda. Então, eu acho que a UPP ela tinha grande chance de dar certo. E foi aos poucos minguando. Um programa que poderia ser melhor ou ter melhor resultado, deixou de ter. Então, mas aí quando você atua e você bota a polícia para bater comunidade por comunidade, confronto, tudo isso, você consegue reduzir o número e você tem resultado, porque você tem materialidade. Você tem a pressão de armamento, de droga, preso e tal. Quando você simplesmente ocupa e não tem isso, hoje, engenheiro de obra pronta, eu consigo perceber. Mas naquele momento já não dava para perceber que esse cara não ia se converter e ele não ia procurar um emprego para ganhar R$ 1.500. O nosso governador Sérgio Cabral ele falou isso, que era uma maravilha, o PP, porque aquele delinquente que estava armado com fuzil, ele passou a trabalhar, carregar um carrinho com material de obra para entregar aqui e acolá. Não, isso é um floreio, né? Delinquente é delinquente, ele é, como se diz, ou dizia na boa gíria, um malandro. Malandro é malandro. Ele não quer nada, ele quer vantagem, quer trabalhar pouco, em que pese essa ideia, né, que não tem um emprego fixo e trabalha quando quer, exceto os que estão na ponta, né, que tem que estar cobrindo, mantendo uma área cercada, avisando a estrutura com relação às operações policiais. Esses não estão lá, não tem CLT para eles, não tem nada. E se tiver incursão, eles não avisarem, não fazerem disparos, etc., não sustentarem durante um período, eles são devidamente sacrificados. Não tem CLT, não tem nenhuma ONG reclamando sobre isso. Entendeu? E malandro não paga, malandro dá um tempo, né? Aí ele sai daqui e depois o morro continua sendo dele. Exatamente. E ele expande e depois volta. Exatamente. Então, esses camaradas, eles viram essa possibilidade de continuar e continuaram tendo as suas respectivas vantagens, né? Sim.